Na quinta partida eu saí de brancas, abri com E4, as pretas respondem com E5 e contra E5 eu estou jogando a abertura Viana. Eu sempre quero aqui jogar um gambito Viana quando as pretas respondem com cavalo F6. Aqui ele respondeu com cavalo C6, depois eu jogo o bispo para C4, bem comum nessa abertura. E aqui depois do cavalo F6 eu não posso jogar F4, porque senão ele pode tomar o peão no centro, porque ele tem esse garfo. Então, para não tomar esse garfo, eu tenho que jogar aqui primeiro um D3. E aí, dependendo do que ele fizer, eu vou poder jogar um F4. Por exemplo, se ele jogar D6 e trancar o bispo aqui dentro da cadeia de peões, aqui eu posso jogar um F4. Depois um cavalo F3, fazer o roque, e aqui eu estou jogando um gambito Viana. Mas agora, se ele jogar o bispo lá em C5, eu também posso jogar F4. Eu não preciso ter medo dessa diagonal aqui, porque eu vou jogar um cavalo F3, eu vou atrás do bispo e depois eu rocar. E se eu não conseguir ir atrás do bispo, eu posso jogar um dama E2, desenvolvo o bispo para algum lugar e roco longo, e faço o roque longo. Só que nessa posição aqui, ele jogou bispo B4 cravando o cavalo. Aqui eu achei que eu ainda podia jogar F4, mas aqui F4 é um erro. No gambito Viana, as pretas sempre têm uma ideia muito forte aqui com a ruptura D5. E aqui eu estou entregando toda essa ruptura para ele com F4, né? Porque agora ele pode jogar D5 devido ao cavalo estar cravado, ele não está mais defendendo a casa de D5. Então aqui ele vai atacar o bispo, eu tenho que tomar o peão. E aqui quando ele tomar de cavalo, ele está pressionando o cavalo em C3 e ao mesmo tempo atacando lá o peão em F4. Então se eu tomar o cavalo, ele vai tomar de dama com o tempo em G2. Eu vou ter que bloquear com o cavalo. E aqui ele tem que achar esse lindo lance E4. Esse lance chega ameaçando o cavalo. Se eu tomar o peão, ele não vai trocar as damas, ele vai tomar em E4 com cheque, aproveitando que o cavalo está cravado. E não importa como eu responda, vai ser ruim para as brancas, né? Se eu bloquear com a dama, ele vai trocar as damas. E depois ele vai pegar o cavalo em C3 e vai prejudicar minha estrutura de peão. E nessa partida as brancas estão bem piores. E se eu mexer o rei para F1, ele continua melhor jogando dama G6. Essa minha torre não desenvolve, as pretas estão com um melhor desenvolvimento e mais espaço para jogar também. E se nessa posição eu jogar cavalo D2, dando suporte para o que está em C3, ele simplesmente pode cravar meu cavalo. Eu não tenho tempo para jogar H3, porque ele vai pegar em C3, não adianta. Ele pode até pressionar aqui meu cavalo aproveitando que ele está cravado e uma peça cai. E se eu jogar o cavalo para F3, ele pode tomar em C3 e depois pegar e ganhar um peão. Se eu defender jogando bispo D2, ele ganha o peão de F4. Então o melhor contra-jogo para F4 é jogar D5 nessa posição. Só que aqui ele jogou D6, perdeu toda a iniciativa. E aí ele perde toda a vantagem que ele tinha também, porque ele me dá tempo para chegar a desenvolver o cavalo F3, preparar o roque. E aqui ele joga bispo D7, e aqui ele já começa a ficar um pouco pior. Porque o contra-jogo das pretas contra o gambito Viana é esse D5. E com o bispo lá em D7, ele tira a visão da casa de D5. Então agora que ele não tem mais a ruptura D5, eu tenho que jogar por F5. Então eu tenho que fazer um roque e depois jogar F5. Que agora ele não tem mais esse contra-jogo. E se ele for atrás do bispo, eu tenho uma armadilha aqui com o cavalo em D5, porque ele não tem tempo de pegar o bispo, porque senão eu vou pegar o cavalo em F6. Se ele pegar de dama, a dama cai. Ele pode tentar aqui um esperneio com cavalo E3, dama E2, ele pega o bispo e depois a torre. Mas aqui ele já está com muito material a menos, ele está com a dama a menos. Aqui é um jogo bem fácil para converter. Eu já tenho temas aqui de alguns ataques que eu posso usar. Mas como eu abri essa coluna aqui e eu estou querendo fazer o roque, eu estou com medo dele ter algum tipo de ataque com esse bispo. Então antes de fazer o roque, eu decidi ir atrás do bispo, que é um plano ruim, que aqui eu perco muito da minha vantagem, né? Que ele volta o bispo, eu vou atrás, B4, depois cavalo A4 atacando. Aqui ele não tem o que fazer, ele tem que deixar eu pegar e ele tem que tomar em E4. Só que aqui ele decidiu jogar esse lance aqui, bispo D4, que é uma perca de tempo. Ele me devolve toda a vantagem que eu tinha, porque ele me dá um tempo a mais. Para mim, eu melhoro a minha posição. E agora que ele voltar, eu vou trocar o cavalo pelo bispo e fazer o roque normal.
Aqui eu achei até que ele fosse rocar, mas ele preferiu jogar H6. Quando ele jogar H6 eu joguei F5. Quero impedir ele de avançar o peão. Eu tô com ideias de jogar H3 para tirar meu cavalo daqui, reposicionar a minha dama, trocar o cavalo pelo outro, colocar minha dama lá em G4 para atacar o roque dele, visto que agora o roque dele está bem fraco, porque a ala da dama está aberta e a ala do rei está sem espaço. Então eu tô com esse plano de reposicionar o cavalo, trocar ele pelo de F6 e levar minha dama lá para o ataque. Então ele joga a dama E7, joga H3, liberando a casa para o cavalo. E aqui ele joga o cavalo em A7. Aqui eu estava achando que ele estava preparando o lance B5, ganhando tempo no bispo. Mas o que ele estava preparando aqui era D5, ele quer jogar C3, D5. Então eu imaginei que eu podia jogar esse lance, porém eu achei ele muito passivo. É o melhor lance da posição justamente para sair, para evitar que D5 chegue com tempo. Então eu deveria ter voltado meu bispo, mas como eu achei que a ideia do cavalo lá em A7 era jogar B5, então eu joguei A4 primeiro para evitar. Então ele seguiu com a ideia dele, jogou C3 e aí ele enfraqueceu B6. Então eu desenvolvi, usei esse tempo aqui para desenvolver o bispo atacando B6 e agora ele jogou o cavalo para C8 defendendo. Aqui eu achei esse lance muito estranho, porque as peças dele estão muito passivas, eu tô com muito espaço, mas eu não tô sabendo como que eu aproveito disso, né? Ele conseguiu preparar o lance D5 e ele vai chegar com tempo, então de novo o melhor lance é eu voltar esse bispo para B3. Eu tenho que fazer esse lance profilático de defesa para evitar que D5 chegue com o tempo. Só que eu não vi, eu tô sempre achando que esse lance é muito ruim por ele ser muito passivo, então continuei seguindo meu plano. Joguei o cavalo para H2, quero jogar lá em G4, trocar pelo cavalo de F6 e depois trazer a dama para G4 para eu colocar ela aqui na cara do rei dele, na cara da ala da dama, na cara da ala do rei, porque caso ele roque, eu já tenho algumas ideias de ataque. E aí finalmente D5 chega com tempo no bispo, então eu troco os peões, depois volto o bispo. E agora aqui peão de F5 está bem fraco, né? Ele está sendo atacado uma vez. Depois ele joga a dama para D6 para trazer o cavalo para E7 para atacar o peão, já que eu não consigo defender ele bem mais, né? Então aqui eu jogo o cavalo G4 e depois de cavalo E7 a única maneira aqui que eu tenho de defender esse peão é atacando o outro peão dele, porque a ideia é defender taticamente, né? Desviar esse peão da defesa de C5 para eu poder ganhar tempo na dama, e depois que a dama sair eu tenho que jogar esse D4, né, porque ele não tem tempo para pegar o peão agora, ele tem que tomar ou puxar. Se ele tomar ele já perde uma peça, que aqui eu já estou atacando o cavalo, ganhando o cavalo. Então se ele puxar eu tenho um truque, que é tomo o cavalo primeiro e depois jogo esse dama E2, porque agora eu estou ameaçando tomar lá em D5, porque se ele fizer qualquer outro lance, por exemplo, eu tomo em D5, se ele tomar de cavalo, eu tomo lá em E4 com cheque, se o cavalo voltar é mate, e aqui ele tem que entregar o bispo. Só que eu não vi essa linha, então fui tomar lá em F6, para diminuir a pressão, evitar que ele tenha o tempo de ganhar o peão por um lance, né, que agora ele foi obrigado a mexer com a dama. E aqui eu vejo que o peão vai cair, então eu jogo dama F3, estou ameaçando pegar em D5, caso ele tome o peão de F5 eu pego lá o de D5, só que aqui ele jogou D4 ameaçando meu bispo. Aqui eu vejo que ele está querendo jogar o bispo C6 atacando minha dama. Aí eu pensei, então antes dele jogar esse lance eu vou tomar em B7 com tempo na torre para evitar que ele jogue bispo C6, porque agora ele vai ter que mexer a torre. Só que foi um erro de cálculo muito feio, porque ele tem bispo C6 de qualquer maneira, defendendo a torre, porque está tendo um suporte aqui não só da dama, mas também do cavalo. Então depois que eu peguei em B7 eu fiquei, meu Deus, e agora? Perdi a partida. Então eu não tinha nenhuma escolha, meu bispo ia cair, então já que o bispo vai cair, vou levar 3 peões juntos, né? Então a gente troquei meu bispo por 3 peões. A ideia aqui agora é jogar com esses 3 peões passados e tentar fazer com que ele tenha que sacrificar alguma peça de volta por eles. Aqui eu já tenho um plano de
que eu estava esperando enrocar, meu plano já era começar a avançar os peões aqui, de alguma forma. Só que ao invés dele rocar, ele foi por esse lance muito ganancioso, o cavalo em D5 com tempo na dama e também lá em C3. Só que eu tenho esse lance dama C5 que eu achei ele muito forte, porque eu evito o rei dele de fazer o roque, ao mesmo tempo eu estou atacando o cavalo e estou ganhando um tempo aqui, né? Então ele jogou o cavalo para F4 e aqui chegou um lance muito interessante. Aqui eu vi esse lance, né, sacrificando a torre, porque depois que ele tomasse eu tinha torre E1 com cheque. Aqui o rei dele só tem dois lances, que é D7 ou D8. Contra D8 e contra D7 eu não vi continuação, eu não consegui ver o que fazia depois daqui para poder funcionar, já que a dama dele estava defendendo a casa de E7 e eu não estava achando nenhuma maneira de desviar ela dessa defesa. Porém aqui o lance mágico seria bispo E6 cheque, cortando a visão da dama do bispo, e depois que ele tomasse de peão eu ia pegar de torre dando um garfo. E aqui ele já está numa linha completamente perdida, já tem muitos e muitos temas de mate aqui. Esse bispo vai cair de qualquer maneira, e aqui ele tem que sacrificar a dama, senão ele perde, porque se ele mexer a dama para qualquer lugar aqui, ele já está tomando mate em alguns lances. E bispo E6 funciona até também com o rei em D8, porque a ideia é cortar a visão da dama da defesa do bispo, e depois que ele tomar o bispo, ao invés de pegar com a torre aqui agora, eu vou tomar o bispo com o tempo lá na torre, porque a torre não tem lances. Se a torre vir para C8, aqui ele perde a dama. Então se a torre vir para A7, ele perde a torre com um garfo. E se ele vir para B8, aqui eu posso pegar com a torre, ganhando tempo na dama. E aqui ele já tem que sacrificar a dama, senão ele já está tomando aqui mate. Só que nessa posição eu não estava sabendo o que fazer depois de torre E1. Eu não estava sabendo o que fazer depois que ele jogasse, mexesse o rei, né? Eu não estava vendo esse lance mágico aqui com bispo em E6. Então eu vi que ele estava apontando as peças tudo lá em G2. Ele poderia pegar ou com o cavalo ou com o bispo. Então eu preparei uma armadilha aqui com D4. A ideia é que caso ele tome com o cavalo, eu posso tomar em E5 com o tempo na dama. A dama não tem nenhuma casa que ela pode ir protegendo o bispo, então o bispo vai cair com cheque. Então ele tem que voltar para D8 defendendo a torre. Aqui o bispo cai com cheque e agora o cavalo também cai. Então aqui eu recupero a minha peça e ainda ganho uma outra em cima. E eu tenho uma compensação daqueles peões que eu tinha ganhado também pela peça. Então aqui as brancas estão completamente ganhas. E caso ele tome de bispo, agora sim eu sacrifico a torre e depois recupero a peça de volta, que agora minha compensação pela qualidade a menos são esses 4 peões passados e conectados. E ele também não pode tomar o peão, porque senão o cavalo dele vai cair sem compensação nenhuma, né? Então aqui a única jogada que ele tem é sacrificando o cavalo em H3, que é um lance muito difícil para encontrar, né? Que eu não posso tomar o cavalo, porque senão eu já estou tomando um mate aqui, né? Ele tem esse mate. Então ele acabou tomando de bispo. E aí eu fui para aquela linha onde eu sacrifico a torre. Depois ganho o bispo. Aqui ele jogou dando um cheque em G5. Joguei para F. Aqui eu pensei, eu tenho duas casas que ele não tem mais cheque nenhum. E qual que é a melhor casa? A melhor casa seria o meu rei em F1. Porque se eu vier para H1, ele tem esse lance aqui com dama G3, atacando o peão, ameaçando um perpétuo. E defendendo a casa de E1 também, que agora minha torre não chega com cheque. Então eu joguei meu rei para F8, porque caso ele jogue com a dama lá em G3, minha torre está protegida pelo rei. Então eu joguei aqui para o rei para F1, e aqui ele jogou torre D8. Torre E1 com cheque, o único lance é vir para D7. Continuo não tendo esse mate, porque a dama tá defendendo, eu não tenho como desviar ela, mas eu vejo que o rei dele não tem casas nenhuma, então o rei dele não tem nenhum lance legal. Então qualquer cheque que eu desse aqui seria mate. Então o lance que eu achei foi jogar um simples A5. Agora eu estou ameaçando o bispo A4 cheque mate. E aqui ele pensou muito, mas acabou desistindo. Tem um mate em alguns lances e eu ganhei a partida. Uma ideia seria ele jogar a torre E8 para liberar a casa de fuga para o rei. Depois do cheque ele foge. E aqui eu tenho mate com dama D6, o único lance é voltar para C8. Eu tenho bispo D7 cheque, se ele voltar eu tenho um bispo E6 descoberto que é mate. E se ele for para o canto do tabuleiro,
eu tenho dama B6 e depois bispo C6, checkmate. Nessa partida eu fiz 78% de precisão, tive a minha terceira vitória, então estou com 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas.